Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha aqui. Eu queria fazer uma breve retomada aqui sobre esse livro que a gente tá vendo aqui, que é o Exame Particular. Para você que vai casar, né, a proposta aqui é que você consiga, né, fazer uma autoanálise, você consiga fazer uma autorreflexão, para que você consiga identificar, né, quem são ali seus defeitos dominantes, quais são suas fragilidades, quais são suas fortalezas. E para isso a gente está usando esse livrinho aqui, né? Eu fiz uma notinha aqui com um resumo detalhado para a gente só retomar um pouco aqui do que a gente já viu, né? Então, na primeira parte aqui do livro, ele vai trazer a parte que é realmente o exercício que você vai fazer dessa para você identificar seu defeito dominante, né? Que é essa autoconsciência que você tem, essa autopercepção que você tem ao fazer as coisas, né? Ao dizer, ao responder as coisas, né? E como é que você age diante desses momentos, né? E lá no começo ele dá uma série de situações, né, onde você vai se expor, né? Então, vou dar um exemplo aqui que é muito comum na vida de casado, depois que chegam os filhos, né? Você acaba tendo ali uma grande... Você se coloca ali numa situação, numa realidade onde você precisa ser muito paciente com as crianças, né? E aí aqui ele coloca algumas coisas práticas, né? Você identificar o seu defeito dominante, né? Você ter atenção para que você possa criar ali formas, né, de poder combatê-lo. A primeira coisa que ele traz em relação a isso é a questão da oração, né? Porque é importante que você chegue no seu matrimônio sabendo quem é o seu cônjuge, né? Tendo pelo menos uma noção qual é o defeito dominante dessa pessoa, quais são as suas virtudes, né? Da mesma forma com você, né? Então aqui a gente já consegue ter um bom resultado, né, naquilo que é a, de como é que o defeito dominante age na sua vida, né? Como é que, né, os seus defeitos, aí também entra uma outra questão, como que os acontecimentos da tua infância, né? Sei lá, alguma, algum tipo de trauma que você tem, algum tipo de tendência a repetir determinados padrões, fazer certas escolhas, se comportar mais ou menos do mesmo jeito, né? Como é que isso impacta na sua vida, né? Então é interessante que você tenha esse domínio de si, né? Essa auto-reflexão, essa auto-consciência. E aí uma outra coisa é que ele coloca é que assim, uma vez que você tem consciência do seu defeito dominante, você rapidamente precisa combatê-lo, né? E aí uma das coisas que ele fala, né, que além da oração, é você também ter a consciência de que você precisa aplicar sobre si certos tipos de correção. Até um acho que no vídeo anterior eu dei esse exemplo, né? Poxa, você fez um almoço muito bom, muito bacana, você vai abrir mão de alguma coisa ali que você tenha gostado muito de ter feito e que, né, possivelmente ficou muito saboroso. Você precisa, como uma ação objetiva e concreta, você para de comer aquele, sei lá, você faz o almoço, mas resolve não comer a carne, aí você oferece esse pequeno incômodo, né, essa pequena frustração, né, exatamente para poder você conseguir dominar esse ímpeto, né? Que o defeito dominante ele vai estar muito relacionado a esses momentos, né? Uma outra relação que ele faz é a questão do defeito dominante, ele está muito ligado, ele está muito ligado a os pecados capitais, né? Então é importante que uma vez você entendeu como é que você funciona, né? Quais são os seus defeitos dominantes, o que é que são ali as coisas que exercem uma grande influência sobre como você vê o mundo, como você corresponde às coisas, né? Se você é uma pessoa muito reativa ou não. E aí, fazendo aqui um pequeno paralelo, né, algumas comparações em relação aos temperamentos, como a gente tem tratado, né? Então, se você é colérico, se você é sanguíneo, fleumático e melancólico, como é que você basicamente vai reagir frente às circunstâncias, tendo
tendo esses temperamentos, né? A primeira coisa que ele fala é a questão da oração, só para repetir. A segunda coisa é que você precisa, né, superar, uma vez que você tomou consciência de que você caiu, né, que ele fala isso muito no início, é que você precisa não viver de forma automática, né, mas viver de forma consistente, de forma consciente, né. Então, tão logo eu cometi determinada, tive algum tipo de ação que não foi boa, então eu já preciso ter consciência daquilo, né, e ver o que é que eu consigo já, que tipo de aprendizado eu posso tirar dali, né, que eu possa seguir meu processo de conhecimento, de desenvolvimento, né? Para que ao chegar no casamento você saiba muito sobre si, né? Como eu tenho falado, você que quer casar, que vai casar, você tem que estar preparado para uma guerra, né? Mas assim, não é uma guerra contra o outro, né? É uma guerra contra si mesmo, né? Onde você precisa, né, entender e enxergar as suas fragilidades, os seus defeitos. E uma vez também, vendo isso, você precisa atuar com misericórdia, né? Com seu cônjuge, de repente tratando, né, e trazendo dentro daquelas suas coisas, né, comuns ali do relacionamento, cara, se não te agrada, se te incomoda, se de repente te causa algum tipo de, sei lá, algum tipo de incômodo, você precisa falar, né? Você precisa deixar coisas claras, né? E na primeira parte do livro ainda, ele fala sobre a questão da natureza e o modo de realizar esse exame particular, né? Ele dá alguns caminhos, né, como eu mencionei. Ele fala, de uma vez que você identifica, ele fala da questão do propósito, né? Ali da oração para que Deus possa te sustentar, e que Deus possa te dar a fidelidade e a constância para que você consiga amadurecendo, né? Na parte 2 ele vai trazer mais aqui uma ideia sobre a questão do defeito dominante propriamente dito, né? Então, ele traz muito que o defeito dominante ele é definido como certas imperfeições, inclinações desordenadas, né? E aí ele traz até um exemplo importante que é o seguinte: uma vez que você identifica o defeito dominante, mas se esse defeito dominante ele de repente se tornou, por exemplo, né? Você é sanguíneo e você tem uma tendência ali a parte sensual, você tem ali mais um pouco florado, né? Então, de repente, se essa parte ele te leva, na verdade, a ficar desejando, né, a mulher do outro, se ele fica, de repente, fazendo com que você desenvolva um vício em pornografia, e ele traz isso com muita clareza, você precisa primeiro tratar o vício, você primeiro precisa resolver o vício, para depois você começar a fazer as suas reflexões e tentar identificar ali o seu defeito dominante, né? Uma coisa importante é que, assim, né, toda essa parte de identificação do seu defeito dominante, ela está dentro da esfera espiritual, né? Mas também humana, né? Porque você precisa, né, perceber como que você reage frente àquilo, né? Como que as suas emoções elas fluem diante das coisas, né? Então você precisa ter essa clareza em mente, né? Na terceira parte ele vai falar um pouco mais sobre a questão dos temperamentos. Ele vai abordar, né, um e outro, tanto colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, né? E aí ele traz algumas tendências que são tendências bem simples, né? Colérico é a questão da ira, a soberba e a impaciência. O sanguíneo, a inconstância, a superficialidade e a sensualidade. O fleumático, a preguiça, a indolência, a falta de iniciativa. O melancólico, aquela tristeza, desconfiança e um orgulho disfarçado, né? Uma outra coisa aqui do melancólico é que ele tem essa tendência a se magoar com tudo, né? Ferir profundamente com tudo. O fleumático é aquele cara mais de, assim, é na dele, né? Você não é o tipo de pessoa que é enérgico nas coisas, que quer construir as coisas, que quer evoluir e tal, não. Ele tá ali na dele, ali ele vai permanecer, para ele tá tudo bem assim, né? O sanguíneo, como já um exemplo que eu acabei de dar, a questão da sensualidade. Então, e o colérico, a questão da ira, né? Realmente essa impaciência, às vezes não ter essa
essa benevolência em escutar o outro, né? Mas, de modo geral, pelo próprio entendimento tradicional sobre a questão dos temperamentos, a ideia é que você não use esse conhecimento como, eu faço tal coisa porque eu sou colérico, porque eu sou sanguíneo, fleumático, melancólico. Mas porque eu tenho esse temperamento, eu preciso lançar mão de outras ferramentas, de outra circunstância para que eu consiga de fato ter ter um bom amadurecimento na vida, né? Para que eu consiga crescer, me desenvolver ainda mais, né? E não usar isso como uma desculpa, né? Como uma bengala, sabe? E basicamente, aqui no finalmente né, que a proposta é fazer com que você conheça seu próprio temperamento e, portanto, conheça a si mesmo, né? Porque lembra que eu falei lá no começo? Porque aqui o que eu espero é que a gente tenha dois movimentos, né? O movimento do autoconhecimento, você conseguir de fato compreender as suas nuances, né? Um pouco mais daquilo que são aquilo que é a sua formação é natural, e do outro lado você também ter misericórdia com seu cônjuge, né? Que é exatamente esse tipo de relação que nós temos com Deus, né? Claro que Deus é infinitamente mais misericordioso do que nós, né? Mas é exatamente o convite dentro desse ponto, tá bom? Então, fica aqui meu agradecimento por esse vídeo. Prometo a vocês que eu vou tentar melhorar aqui na qualidade. Mas queria pedir que você dê aquela curtida, faça aquele comentário, deixe aquele joinha, me ajuda a chegar aos primeiros 100 inscritos. Como eu falei já, eu tô me amarrando a fazer isso aqui, né? Eu acho que Vita do ele vem exatamente para tentar contribuir, somar com todos vocês, né? Acho que nada mais importante dentro daquilo que é o chamado de Deus para mim em relação a isso é trazer uma coisa prática, né? Não é transformar vocês em religiosos, né? Assim, pelo contrário, né? Como diria São Paulo, né? Quem for solteiro que cuide das coisas do Senhor, e quem é casado cuide das coisas do mundo, né? Então a ideia do Vita Du é trazer mais esse olhar aqui relacionado à vida prática, né? O que é uma vida de oração, o que é uma espiritualidade matrimonial, né? O que é que é adequado à sua vida, né? Claro, eu vou dar algumas referências aqui, mas você pode trazer mais coisas, né, para a sua vida, de acordo com aquilo que é o seu discernimento. Contudo, porém, todavia, você não pode esquecer que você foi chamado a casar, né? Então, possivelmente você tem filhos, você não pode esquecer desses filhos em nenhum momento, né? Você não pode largar a mão de educá-los e orientá-los, né? Então, é sempre nessa ideia de que no seu casamento, todas as graças necessárias para que você seja santo, para que você seja santa, estão todas aí, todas, absolutamente todas, né? Para você que vai casar. É exatamente isso que Deus espera de você, do seu casamento, né? Que o seu casamento ele dê frutos para essa vida e para a próxima. E que, sobretudo, você tenha consciência de que você precisa ser os primeiros catequistas, né? Dos seus filhos, né? O primeiro diretor espiritual, eu diria. Mas é isso, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e tchau.